Olá, boa tarde. Eu sou Andréa Dias Lima. Eu atuo como professora de Educação Física há mais de 15 anos. Eu possuo graduação em Educação Física, mas a especialização eu fiz em outra área, em Neuropsicopedagogia. Eu atuo atualmente numa escola da rede pública do estado da Bahia, mas eu desenvolvo também trabalhos em outras instituições de ensino, instituições privadas e de ensino superior. Na escola pública da Bahia, eu trabalho uma carga horária de 40 horas. Não estávamos dando aula antes, né? Mas agora nós reiniciamos esse processo. Então, inicialmente a aula está sendo teórica, ainda não introduzimos as práticas, ainda estamos engateando nesse processo. Essa aula por meio remoto que nós começamos a ministrar na semana passada ainda é algo novo, a gente ainda está fazendo uma adaptação dos processos, do modo como a gente pretende desenvolver, considerando que ainda é muito novo, principalmente se tratando da prática da educação física, que a gente tem aí uma gama mais prática que teórica. É desafiador pensar em como transformar esse conteúdo que nos traz de uma forma, uma proximidade com os nossos discentes no cotidiano e trazer isso para uma aula por meio remoto, onde há um distanciamento da física, há um distanciamento da própria prática e das próprias atividades que a gente traz aí como no dia a dia, um tratamento para atividades de meio coletivo. A adesão dos alunos inicialmente tem sido positiva, considerando que eles estão ansiosos depois de passar um ano sem realizar atividade. Mas eu já tinha essa prática, não se tratando aqui da escola pública do estado da Bahia, de outras instituições de ensino, que durante a pandemia a gente não parou, então eu trago como experiência o ano passado, o ano 2020, que eu desenvolvi várias atividades, inclusive atividades físicas, e que a gente conseguia, orientando os alunos anteriormente, que materiais nós poderíamos utilizar, e utilizando a sala de casa, a cozinha, os vários espaços que eles tinham, e materiais acessíveis, como quilo de cereais, para que a gente desenvolvesse atividades, inclusive brincar com o irmão, com o primo, quem estivesse na casa, até os pais às vezes, participavam das atividades, o que fazia com que nós conseguíssemos tanto dar continuação às nossas práticas com as aulas teóricas, mas sem se distanciar tanto, trazendo a prática também, mesmo por meio remoto. E os nossos discentes, eles abraçaram muito isso, até porque não poder sair de casa e era um momento de descontração e de interação, porque também conseguiam ver o rosto dos colegas, a voz do professor, o rosto do professor e fazer algo diferente do que eles estavam fazendo em casa. A minha principal preocupação em relação aos conteúdos na educação física, por ser transmitida de forma remota, é que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade do próprio acesso. O aluno ele busca às vezes subterfúgios que nem sempre a gente tem como validar justificativas, como a queda da internet, a conexão ruim, a não abertura da câmera para que a gente veja que o aluno realmente esteja lá, o que requer de nós novas estratégias para que a gente motive, para que a gente mantenha essa interação entre educador e aluno, e a todo instante a gente tem que buscar novos mecanismos para chamar atenção, solicitar a interação, solicitar que abram as câmeras, solicitar que falem, que se posicionem. Isso ainda é desafiante, então traz para a gente como grande preocupação, inclusive o tempo, né? O tempo que a gente fica online, a gente sabe que é mais desgastante, porque fica ali sentado na frente de uma tela, é diferente de uma quadra, diferente de uma sala de aula, os processos de interação e a própria dinâmica de uma afetividade, ela se torna mais desafiadora. A carga horária de trabalho, ela aumentou muito, por quê?
Antes, a gente fazia um planejamento e para a sala de aula a gente tinha lá uma certeza de uma aplicabilidade. Mesmo diante de toda a flexibilidade que o plano de aula tem, mesmo diante de todos os intempéries, todas as coisas que poderiam acontecer na sala de aula. Por meio remoto, tanto é que a gente tem que buscar novas dinâmicas que intensifique essa interação professor-aluno, como viabilizar, porque algumas práticas elas são quase inviáveis por meio remoto. Então, como viabilizar? Como transformar essa estrutura, essa temática de aula em algo possível de se realizar por meio remoto? Então, é um tempo de preparação, ele aumentou, bem como o tempo de interação. Por mais que a gente fique dentro de uma carga horária interagindo por meio remoto, e aí a gente traz a questão sincrônica e assincrônica, né? O aluno, ele nos interpela, ele nos procura em outros momentos, então a gente fica muito tempo resolvendo, sanando pequenas dúvidas, pequenos problemas, o que nos prende muito mais a isso. Então, para que a aula por meio remoto ela seja eficiente e a gente consiga dar conta, a gente precisa trabalhar muito mais nesse aspecto. Durante a pandemia, a gente termina passando por alguns problemas. É muito comum o relato de ansiedade, porque tudo muito novo, muita carga horária, uma carga muito grande de ansiedade de como desenvolver esse novo trabalho, tá? Então, eu tive sim um pouco de ansiedade no início, pensando em estratégias motivacionais, pensando a adequação dos processos de ensino-aprendizagem, pensando em toda a prática que eu deveria ter e principalmente como transformar aqueles conteúdos que certamente eu trabalharia numa quadra por meio remoto. Eu na minha casa, o meu discente na casa dele e trazer estratégias que tornassem isso viável e que de fato a aula de educação física ela ocorresse. Essa ansiedade, o nervosismo, ele ocorreu mais nas primeiras aulas, né? Agora a gente está retomando aqui com a educação da Bahia, mas como eu já tive a experiência dos outros ambientes, para mim agora está bem mais tranquilo. Eu tive essa ansiedade no ano passado, no início, os primeiros passos, né? Engatinhar por esse meio, porque eu não nasci na era digital e a gente tem aí como um grande desafio nós que não nascemos na era digital, vamos tratar com nativos digitais, considerando que nós somos os docentes, nós seremos os orientadores dentro de um processo, né? Dentro de um ambiente que prioritariamente não é meu, mas é deles, dos nossos discentes que já nasceram nessa fase digital. Então, além da própria problemática de se tratar, de se trabalhar todo o conteúdo programático, a gente ainda tem aí o desafio de lidar com as ferramentas essas novas para mim, enquanto educadora, mas ferramentas muito naturais para os nossos discentes, porque eles já nasceram nessa era. Eu tenho dor de cabeça frequentemente, não tenho falta de apetite. Às vezes eu durmo mal por ansiedade, síndrome do pensamento acelerado. Fico pensando no amanhã, pensando em atividades outras e a cada atividade que desenvolvo, fico pensando, né, como vai ser a próxima. Não me assusto com facilidade, não sinto tremores nas mãos, não sou tensa nem preocupada o tempo todo, porque eu já vim me habituando com esse sistema, né? Então já é um ano aí e a gente precisa disso. Não tenho má digestão, não tenho dificuldade de pensar com clareza. Não me sinto triste ultimamente. Às vezes a gente tem um momento de tristeza porque a gente não vive feliz o tempo todo, né? Mas eu ultimamente não. Não tenho chorado mais do que eu de costume. E não tenho dificuldade para realizar satisfação às atividades diárias.
não tenho dificuldade para tomar decisões. Agora é um pouco penoso ter que estudar, ter que trabalhar, ter que tomar conta das situações da casa. Vamos dizer que a gama de atividades elas aumentaram, então sim, tem um pouco mais de dificuldade. Não sou incapaz de desempenhar um papel útil em minha vida, tá? Apesar dos desafios, continuo seguindo. Não tenho perdido interesse pelas coisas, muito pelo contrário. Eu tenho criado interesse por novas coisas. Esse momento de pandemia que deixa a gente muito tempo em casa, eu terminei fazendo novos cursos, desenvolvendo outras áreas que antes não me desafiavam. Eu não me sinto uma pessoa inútil, eu me sinto uma pessoa extremamente útil, porque eu realizo um monte de atividade e ainda consigo me sentir interessada e encaixar novas coisas na minha vida. Não, o pensamento de acabar com a minha vida nunca passou pela minha cabeça, até porque eu tenho um monte de gente que depende de mim e da minha sanidade. Eu não sinto cansado o tempo todo, mas eu sinto cansaço, mas não o tempo todo. Não costumo sentir sensações desagradáveis no estômago com facilidade, não. A menos que eu tenha comido alguma coisa estragada, né? E eu canso da forma normal, não com facilidade. Eu canso de acordo com os dias mais puxados, os dias que eu tenho mais atividade. Alguns dias eu tenho atividade manhã, tarde e noite, sentado na frente de um computador. Isso aí me dá um cansaço mais, uma coisa mais desgastante.